Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicária, sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Vamos aí para mais um vídeo dessa série Pergunte ao Seu Sócio, onde vocês me deixam perguntas lá na caixinha de perguntas lá do Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar o link aqui para você seguir, onde eu abro para perguntas basicamente todos os dias e respondo vocês por lá, trago as principais para cá, mas principalmente respondo as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Então se você tem alguma dúvida, se tem alguma questão aí que você queira que eu traga aí nesses vídeos, por favor, comenta aqui rapidinho, porque logo que eu lanço o vídeo eu fico acompanhando a primeira hora lá, então as principais perguntas serão as mais visualizadas aqui por mim para eu trazer para o próximo vídeo, tá? Claro, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fica aqui o convite para você se inscrever aqui no canal. Tô trazendo conteúdo aí toda semana, conteúdo de valor, muita coisa bacana aí para você aprender muito sobre finanças, sobre investimentos, como investir melhor, como analisar melhor uma empresa, análises completas que você vai aprendendo, entendendo melhor sobre as empresas. Então se inscreve aqui e toca o sininho, né? Tem que tocar o sininho para ser notificado, tá bom? Então sem mais delongas, vamos aqui começar, né? Como começar a estudar fundos imobiliários? Vou até ler aqui uma pauta que eu deixei. Primeira coisa, o que é uma cota de um fundo imobiliário? Acredite ou não, você está sim comprando uma parte de um imóvel. Ao invés de você ir lá na Faria Lima e comprar aquele prédio, você está comprando, por exemplo, uma janela daquele prédio. Quando você paga R$200, R$300 numa cota, você está cobrando o equivalente a R$300 de tudo que aquele fundo imobiliário possui. Os fundos imobiliários normalmente eles possuem mais de um imóvel, tá? Existem fundos imobiliários monoimóveis, já vou falar um pouquinho sobre eles, mas no geral você está comprando vários imóveis. E eu compro de quem? Eu estou comprando direto da gestora, estou comprando do dono daquele imóvel? Não, isso já foi vendido. A gestora ela foi lá e ela falou, ó, eu tenho 100 mil cotas aqui para vender, quem quer? Foi 100 mil investidores e foram lá e compraram essas cotas. Já estão nas mãos dos investidores. Então de quem que eu compro? Eu compro dos investidores, eu compro de outros cotistas que estão interessados em vender aquela cota para mim. E essa negociação é realizada no próprio home broker. Então você vai lá no home broker, você pesquisa pelo fundo imobiliário que você quer e você compra diretamente de outra pessoa como se fosse uma ação. Você não sabe necessariamente de quem que você está comprando. O segmento que eles atendem, isso é importantíssimo você avaliar. Existem vários segmentos que um fundo imobiliário pode ter. Existem fundos imobiliários de hospitais, de agências bancárias, de escolas educacionais, universidades, faculdades. E os mais famosos aí seriam de shopping, industrial, lajes corporativas e logística. Então o que é logística? Você comprar um galpão mesmo, você comprar uma parte de um galpão bem localizado lá na sua cidade, na cidade de Jundiaí, Atibaia, Campinas. O que é o de lajes corporativas? Você comprar mesmo uma parte de um prédio lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Brigadeiro Faria Lima, lá você está de fato comprando uma parte daquele imóvel. O que é o de shopping? É de fato que você está comprando lá uma parte de um shopping que você está acostumado a ir. Beleza, mas tem shopping bom, tem logística boa, tem lajes boas, então a gente tem que entender a localização. Você vai chegar à conclusão que às vezes o que tem a pior localização ele paga mais do que o que tem uma melhor localização. Por quê? Porque o que tem a melhor localização, acompanha comigo. Eu tenho um imóvel aqui de 100 milhões, ele está mal localizado. Eu tenho um imóvel aqui de 100 milhões, ele está bem localizado. Se ele está bem localizado, a tendência é que ele se valorize mais. O que o mercado faz com esse imóvel aqui? O que está bem localizado? Ele valoriza ele um pouquinho mais. Então aquele imóvel que vale 100 milhões, o mercado vai valorizar por 120, 130 milhões. Esse aqui que vale 100 milhões, o mercado às vezes ele vai manter aqui a 100 milhões ou a 105, ou pode até ir para baixo, 95 milhões. Dificilmente, tá? Normalmente ele trabalha com o valor, com o próprio valor do imóvel mesmo. Aqui nesse imóvel tem uma empresa que está pagando 1 milhão por mês, e aqui eu também tenho uma empresa que está pagando 1 milhão por mês. Ah, mas como se esse aqui é mais valorizada? Muito provavelmente porque o imóvel aqui é menor do que esse aqui, tá? Aqui vai caber 10 mil funcionários, aqui cabe 1.000, porque está bem localizado, então ele pode cobrar mais por pessoa que está lá dentro. Mas isso é só para efeito teórico, tá? Só para você entender o que vai acontecer. O que no resumo eu estou querendo te dizer? Esse imóvel que está mal localizado, ele apresenta maior risco e ele vai me pagar mais em comparação do que esse imóvel que está bem localizado. Por quê? Aqui eu estou recebendo 1 milhão, sendo que eu investi 100 milhões. Aqui eu estou recebendo 1 milhão, sendo que ele está valendo 130 milhões. Então não havia de regra, tá? Não é uma regra isso, mas é o que mais acontece no mercado. Quanto menor o pagamento, quanto mais justinho seja o pagamento, de maior qualidade é aquele imóvel. Aí você fala, tá falando besteira, né? Não tem nada a ver, tem imóvel que não está completamente localizado. Sim, eu estou considerando aqui que os imóveis estejam 100% locados, tá? Isso é outra coisa que a gente tem que olhar, que é justamente a vacância. Quando você ouvir essa palavrinha
linha vacância é a parte que não está sendo locada daquele imóvel, então leve isso em conta também, a vacância do imóvel. O fundo ele tem que ter muito mais que um imóvel para você ficar tranquilo, para ter diversificação. Imagina você tem um só imóvel lá no Rio de Janeiro que está passando por uma crise muito complicada, vai um monte de gente embora daquele imóvel e aí você fica sem receita nenhuma, o valor da sua cota vai lá para baixo. O que nos leva a outro ponto, que é a quantidade de inquilinos. Tem imóveis que só tem um inquilino apenas, isso é extremamente perigoso, extremamente danoso, isso não é benéfico para o investidor de longo prazo, porque no longo prazo existe uma chance enorme dessa empresa simplesmente se mudar. Isso aconteceu num prédio lá do Rio de Janeiro que era ocupado 100% pela Petrobras, veio a crise de 2015, a Petrobras ela teve que sair daquele prédio, adivinha, o prédio ficou vazio. Então quem estava contando com aquele aluguel todo mês vindo da Petrobras daquele determinado imóvel, ficou a ver navios, não tem mais nada, não está recebendo mais nada daquele imóvel. A localização dos imóveis também é algo bem importante, tem que estar entre estados, entre cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sul aí normalmente são os de maior valor agregado, né? Você consegue rentabilizá-los melhor, mas eles também são mais caros de ser comprados, né? Que mais? Gestão ativa ou passiva? Enxergue se está sendo gestionado ativamente ou passivamente. O que é isso? Gestão ativa é quando tem um gestor. O que é um gestor? É um cara que sabe que tem expertise, é uma equipe que tem expertise de mexer com imóveis. Eles sabem quanto que vale um imóvel, eles sabem como avaliar, eles sabem como comprar, eles sabem identificar melhor a localização, eles sabem identificar melhor a hora de realizar uma reforma daquele imóvel, se preciso. Eles sabem negociar contratos, eles sabem fechar contratos longos de 10, 15, 20, 30 anos com determinados clientes. Enquanto a gestão passiva somos nós. Toda gestão passiva, se precisa tomar alguma determinada atitude, vai lá o administrador e fala, ó, vocês têm que votarem. Daí eu, você, né, nós investidores vamos lá e votamos. Não quero que realizem a reforma. E normalmente são medidas completamente descabidas. É óbvio que às vezes o dividendo seria pago para nós e ao invés disso ele tem que ser reinvestido no imóvel. E nós como investidores a gente quer o dinheiro aqui, né, no primeiro momento que a gente tiver a chance. E nem sempre isso é uma medida muito boa. Então leve isso em conta na hora de investir. Gestão ativa acaba sendo muito mais positiva, ainda que você pague uma taxinha para eles, mas ele vai estar em boas mãos, acaba compensando no longo prazo. Entenda a característica de cada setor, calcule o risco de cada um. É o que eu comentei, se o valor do aluguel estiver muito alto perante o valor daquela cota, uma grande chance de existir mais risco naquele imóvel. Estude também o gestor, existem bons gestores, como por exemplo a Kinea, uma excelente gestora, a Credit Suisse, então dá uma estudadinha quem é o gestor, para você entender melhor quem que está tomando conta desse dinheiro que está sendo investido lá. E por último, se eles têm um histórico de alocação de capital. Às vezes o fundo imobiliário ele vai lá, ele abre novamente, ele fala, mercado, estou buscando aqui R$1 bilhão. E quem que é mercado? Sou eu, sou você, somos nós, tá? Estou buscando R$1 bilhão porque eu quero comprar esse prédio aqui que eu achei muito bem localizado. Então eu vou fazer o seguinte, eu estou mandando 10 milhões de cotas a R$100, aí vocês decidem se vocês querem entrar nele. O que pode acontecer? Pode ser que esse prédio que ele está comprando seja uma péssima escolha, seja horrível, né? E a gente, como cotista, a gente não quer participar disso. Porém, se você estudar o gestor a fundo e o histórico de todas as alocações que ele fez no passado, você vai ver que muitos deles são muito eficazes, eles conseguem comprar e rapidinho você já está vendo o retorno daquilo, você já está ganhando mais aluguel, então é benéfico para todo mundo, tá? Então veja se eles têm um bom histórico aí de alocação desse capital que eles buscam. Vamos aqui para a segunda pergunta, fale um pouco sobre rebalanceamento de carteira. Existem duas fases, tá? A primeira fase, vamos supor, você já tem a sua carteira montadinha lá, ela tem renda fixa, ações americanas, né, os stocks, REITs, ela tem fundos imobiliários, por exemplo, você tem essas 5 classes de ativos e vamos supor aqui, a grosso modo, que você decidiu colocar 50% renda fixa, 50% em ações, só para facilitar aqui o nosso entendimento. Então a primeira fase de rebalanceamento, você vai fazer essa definição por classe de ativos. Você olhou lá, vamos supor que a sua carteira está 70% em renda fixa, 30% em ações, mas você tinha estabelecido que você queria 50-50. Então a primeira fase é, eu vou investir em ações. A segunda fase é você ir direto para o ativo. Vamos supor que dentro do seu portfólio desejado, você queira 40% Itaú, 20% M Dias, 20% Renner, 10% Centauro, 10% Camil. Isso não é recomendação de compra, é só exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Aí você vai dar uma olhadinha, você tá com 30% em Itaú, 20% M Dias, 25% Renner, 15% Centauro, 10% Camil. Ou seja, Renner tá 5 a mais, Centauro tá 5 a mais, Itaú tá 10 a menos. Então você vai investir
no Itaú. É muito simples, tá? É muito simples. Você sempre vai olhar primeiro o macro da sua carteira, o que está mais defasado, e depois você vai afunilar um pouquinho dentro de todos os seus ativos para ver qual que está mais longe da sua meta de representatividade da carteira, tá? Agora, eu abro algumas ressalvas, tá? Não acho válido vender para rebalancear, porque as empresas que estão muito distantes, estão voando muito, são as boas empresas, são aquelas empresas que deram certo, né? São aquelas empresas que de fato explodiram, e é mais tendencioso que elas continuem explodindo do que elas voltem para baixo, tá? Então, não venda a empresa só porque ela explodiu demais e distanciou muito da carteira. Aporta nas que estão abaixo dela. Outra coisa que não acho válido, aportar mais do que o normal para rebalancear mais rápido, também é uma besteira. Você não precisa ficar correndo atrás de rebalancear tudo certinho, tá? Ao longo do tempo, sua carteira ela vai se balanceando de uma forma muito natural. A outra é tirar de outra classe de ativo para rebalancear. Você não precisa vender renda fixa para comprar ações e nem vice-versa. Girar patrimônio só queima patrimônio. Você paga taxa, você paga imposto de renda, você paga 2 vezes, você paga corretagem, você paga tudo. E não vale a pena você ficar girando patrimônio. O patrimônio não se gira, o patrimônio se constrói, tá bom? E uma frasinha que eu coloquei aqui legal, ó. Na bolsa vende mais disciplinado, constante e resiliente. Além disso, sua carteira jamais estará igual ao seu portfólio desejado. Ela nunca vai estar porque renda variável vareia. E antes de eu ir para a última pergunta, eu vou te pedir um favor aqui. Se você está gostando desse vídeo, se está te agradando de alguma forma, dá uma forcinha aqui pro canal, compartilha com aquele seu amigo que quer entender mais sobre fundo de investimento imobiliário, quer investir melhor, quer saber mais sobre finanças, e já deixa o like aqui no vídeo porque isso ajuda muito o YouTube a entender que é um vídeo de relevância, tá? É de graça, é rapidinho, não vou mais tomar seu tempo com isso, desculpa aí, mas quebra essa para mim, tá bom? Obrigado. Top 3, setor elétrico. Eu diria que top 2 é a Engie e a Energias do Brasil. E de novo, isso não é uma recomendação de compra nem nada, isso é para você estudar, você pegar essas empresas e estudar lá, entender melhor, tá? Nunca acredite no que o youtuber tá falando, nunca vá 100% no que ele tá falando. O YouTube é um espaço aberto, eu posso estar falando besteira para você aqui, alguém pode estar falando outra besteira para você, então nunca acredite no youtuber, nem em mim. Só toma o que eu tô falando, às vezes eu te falo alguma coisa, você vai lá, acha interessante, você vai estudar, você vai se aprofundar para investir melhor, tá bom? Então a Engie é uma empresa bastante focada na parte de geração, né? Na parte de elétricas ela tem 3 linhas: geração, transmissão, distribuição. E distribuição é a mais arriscada, tá? A transmissão onde está o ouro, onde está a maior previsibilidade de receita, onde está tudo certinho, que você fecha contrato de 30, 40 anos, você garante receita por 30, 40 anos. Geração também, só que acaba que o investimento também é bastante alto para você entrar nessa parte de geração. Então é até por isso que as elétricas têm sempre uma boa dívida, né? Elas têm uma dívida bem elevada em comparação ao seu patrimônio, porque elas sabem quanto que vão receber e elas conseguem controlar quanto que elas podem tomar de dívida para investir em mais projetos e crescer bastante, tá? Então, a Engie nessa parte de geração é a empresa mais eficiente da Bolsa de Valores em termos de números, de resultados, de consistência, solidez em todo o seu histórico. A Energias do Brasil, ela fica em segundo lugar, muito focada na parte de transmissão, ganha bastante dinheiro com isso, porém tem a sua controladora de Portugal, né? EDP, na verdade, é Energias de Portugal, né? A gente fala de Energias do Brasil por causa do ENBR, né? Energias do Brasil, que é o ticker dela, né? ENBR3, mas na verdade EDP vem de Energias de Portugal, que é sua controladora, que acaba sempre atrapalhando um pouquinho aí. Não necessariamente, tá? Não necessariamente atrapalha. A Engie também é controlada pela Engie lá da França, então ela também sofre um pouquinho com isso. A EDP parece que sofre um pouquinho mais aí com sua controladora. Eles têm mais ingerência sobre a Energias do Brasil. Enfim, ainda assim é uma empresa que apresenta ótimos resultados, ótima eficiência e está querendo expandir dentro das 3 linhas de negócio, né? Geração, transmissão e distribuição. Em terceiro lugar, vai dividir opiniões. Não existe uma terceira colocada perfeita, tal. Por quê? Eu colocaria ou a Equatorial, e qual que é o defeito dela? É ser de distribuição. O case da Equatorial é um case muito bom, muito lucrativo, tem gerado muito retorno ao acionista, mas é um case de maior risco. Por quê? Ela compra distribuidoras que estão lá num período muito complicado, né? Não estão tão bem, ela compra, vai lá, coloca o modus operandi dela, dá certo, reverte o prejuízo em lucro e apresenta muito resultado para o seu acionista. Porém, como eu disse, é um case mais arriscado, não dá para você afirmar que é a terceira colocada. Então, outra que pode dividir essa terceira colocação e vai depender de cada perfil de investidor é a Taesa, porque a Taesa é uma empresa sensacional, né? Muito redondinha. Porém, o que ela tem de problema? Ela só tem Unity, então você não tem acesso à mesma ação que o controlador, e
ela é controlada pela CEMIG, que é controlada pelo governo. Então fica ao seu critério se você vai preferir uma empresa de risco por ser do subsetor de distribuição ou uma empresa de risco que tem o governo aí atrapalhando a vida dela, ou ajudando, né? Depende do caso, mas de 4 em 4 anos ela pode apresentar um probleminha, né? É o que eu costumo comentar aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. E se você não sabe direitinho como que funciona essa parte de geração, transmissão, distribuição, os prós e contras disso, como que cada uma fatura, como que cada uma sofre com a crise hídrica, como que cada uma sofre de todas as formas, como funciona o sistema total de energia elétrica do Brasil, vou deixar um card aqui em cima, vídeo interessantíssimo de vocês assistirem, é um conhecimento que vai te agregar demais, você nunca mais vai investir em elétrica com os mesmos olhos, você vai saber exatamente o que você está fazendo. Porque a gente fica ouvindo que o setor bancário, elétrico é muito previsível, é muito resiliente, por quê? Né? Vamos entender direitinho por quê pra gente tomar nossas próprias decisões e daqui pra frente, daqui 10, 15 anos, se alguma coisa tirar essa resiliência deles, vamos entender o porquê que tá tirando. Sócio, muito obrigado pelo seu tempo disposto, meu nome é Rodrigo Vicari, o canal Fala Sócio, a gente se vê no próximo vídeo.